Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco delicado e sensível. Estou gravando esse vídeo com muito temor e peço o direcionamento de Deus, peço que o Espírito Santo me guie nesse vídeo, porque hoje eu quero falar um pouco sobre aquilo que a gente está vivendo nesses últimos dias com essa tragédia no Rio Grande do Sul. De gravar esse vídeo, de falar um pouco sobre esse assunto, não sobre o que está acontecendo lá, do que está acontecendo lá, não porque esse canal não é um canal jornalístico, mas trazer isso para o nosso ambiente, para o ambiente cristão. E sempre que acontece coisas assim, coisas terríveis e tristes, se levantam questionamentos, né? E um deles é: onde está Deus nas tragédias? Onde está Deus nesse momento? Onde está Deus nessas situações que são terríveis? E é por isso que eu senti um direcionamento do Espírito Santo para falar sobre isso, para quebrar alguns paradigmas, alguns pensamentos que muitas vezes a gente tem errado sobre essas circunstâncias, sobre essas situações. Através desse questionamento, onde está Deus nas tragédias, a gente levanta outros questionamentos que, vamos ser sinceros, todos nós, um dia na vida, a gente fez esses questionamentos, que é: por que isso está acontecendo? Será que Deus, ele é bom? Será que Deus realmente é amor? Ou o mais clássico: será que realmente Deus existe? Ou o mais clássico: será que realmente Deus existe? São questionamentos que vêm na cabeça de toda pessoa que passa por uma situação ruim, por uma situação terrível, por um momento complicado da vida. A gente tem esses tipos de questionamentos. E o primeiro ponto que eu quero tocar é: por que acontecem tragédias? E eu quero ler um texto que se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por que acontecem tragédias? Essa é a resposta. O mundo jaz do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. E isso tem que ser muito claro na nossa mente. Talvez você vai falar: então, tudo o que acontece de ruim é culpa do inimigo. Talvez sim, talvez não cabe a nós a responder isso. Mas eu não quero aqui transferir a culpa apenas para o inimigo. Claro que essas coisas acontecem por causa dele, porque estamos sob o poder dele, esse mundo está sob o poder dele, né? Nós que somos de Deus não, mas esse mundo está sob o poder do maligno. E as coisas que vão acontecer é por causa do governo que existe nesse mundo, que é um governo maligno, um governo espiritual maligno. A gente precisa entender isso. Por isso que a Bíblia vai falar que a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, é contra princípios e potestades. Porque essa é a realidade espiritual que a gente vive. A gente precisa entender isso. Mas a gente não pode também tirar a responsabilidade nossa. Porque se o mundo é do maligno, se o mundo está do poder do maligno, a gente tem que lembrar que é por causa de nós. É por causa dos nossos pecados. É por causa do nosso pecado que o domínio desse mundo está nas mãos do maligno. Então a responsabilidade é nossa. É nossa a responsabilidade. Porque acontecem tragédias. Porque o mundo está sob o poder do maligno. E porque nós somos muitas vezes responsáveis pelas coisas que acontecem. Deus, ele deixou a natureza aos nossos cuidados. E como que a gente cuida da natureza? Olha o desmatamento, olha as queimadas, olha a poluição. A gente a todo momento está maltratando a natureza, maltratando, e ela vai responder. É algo natural. É algo natural que acontece. Cada vez que passa, os dias estão mais quentes. Por quê? Por causa de nós, por causa da nossa responsabilidade sobre a natureza. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade. É muito confortável a gente sempre jogar para Deus e a gente não olhar para nós mesmos. A gente precisa entender isso. E por que Deus permite? Porque ao mesmo tempo que Deus é amor, mas ele também é justo. Se por causa dos nossos pecados essas coisas acontecem, porque o pecado, nosso pecado, deu autoridade para o inimigo sobre esse mundo. Deus, ele é justo. Ele é amor. E por causa do amor dele, com certeza ele fica muito triste, ele se entristece pelas coisas que acontecem. Pode ter certeza que a pessoa que mais fica triste com o pecado nesse mundo é Deus. Por quê? Porque a gente só vai ter esse questionamento: onde está Deus? Quando acontecem as coisas perto de nós. Quando acontece com nós. Quando acontece alguma... Mas a gente tem que ter claro que coisas ruins acontecem todos os dias. Todos os dias crianças são estrupadas, todos os dias crianças são assassinadas, todos os dias pessoas inocentes morrem, todos os dias mulheres são estrupadas, todos os dias
Homens morrem por causa de um assalto. Todos os dias, um fenômeno natural mata alguém. A gente precisa ter isso na mente, porque a gente só vai lembrar quando acontece perto de nós, ou quando acontece com a gente. Todos os dias pessoas morrem. Todos os dias alguém está fazendo um tratamento de câncer. Todos os dias tem criança lutando contra o câncer. A gente precisa ter isso na nossa mente. Só que a gente não foca nisso, por quê? Porque não é com nós. Mas imagina Deus vendo tudo isso acontecer por causa do nosso pecado. Por isso que a gente tem que ter isso na mente. Deus é o que mais se entristece nessas situações. E todos os dias e a todo momento, por causa da onisciência dele, ele está vendo tudo de ruim acontecendo. Tudo. Então a gente não pode tirar a responsabilidade das nossas costas. Então onde está Deus? Deus, ele está no coração de cada pessoa que ajuda, de cada pessoa que oferece a sua ajuda, de cada pessoa que se esforça, que luta para ajudar outras pessoas. Pessoas que você olha e você vê um amor tão grande que é impossível você não ver Deus nelas. Romanos 1, versículo 20 diz que Deus se manifesta por meio das coisas criadas. Deus se manifesta através da sua criação. E nós somos criaturas de Deus. Deus se manifesta através de nós. Deus, ele levanta pessoas para dar o socorro. Deus levanta pessoas para dar o conforto. Onde está Deus em meio a essas tragédias? No socorro, no conforto. É ali que você encontra Deus. Porque Deus é amor. Ele é justo e, infelizmente, o mundo está sob o poder do maligno. Ali em Tiago, capítulo 1, versículo 27, quando Tiago escreve que a religião aceita por Deus é cuidar das viúvas e dos órfãos. É o amor. Deus se preocupa, Deus se importa que a sua humanidade, que as suas criaturas, nós derramamos amor por aqueles que são necessitados. Por que viúvas e órfãos? Porque era o problema social na época. Então Deus se preocupa com os necessitados. E Deus quer que a gente ajude os necessitados. Só que muitas vezes a gente fica apático, não se posiciona, né? E esse é o ponto final que eu quero tratar sobre esse vídeo. O que não fazer nesse momento? A gente precisa entender que é algo que acontece, que é algo normal, porque o mundo está sob o domínio do maligno. Mas a gente precisa entender o que a gente não pode fazer nesse momento. A gente não pode ser pessoas insensíveis. A gente não pode querer falar aquilo que a gente não sabe. Eu vejo muitas pessoas, quando acontecem essas coisas, tentando explicar mistérios. Mistérios de Deus. Mistérios não foram feitos para ser explicados. Mistérios foram feitos para ser mistérios. Não tente explicar aquilo que você não sabe. É mais fácil falar não sei do que você tentar explicar e falar algo errado. Quantas pessoas estão jogando, né, a culpa para Deus? Quantas pessoas estão falando, é um castigo de Deus? Você sabe se é isso mesmo? A gente nem sabe do que a gente está falando. A gente nem sabe do que a gente está falando. Então não fala aquilo que você não sabe. Não é o momento da gente justificar, não é o momento da gente explicar, não é o momento da gente tentar inventar teorias, algumas coisas para tentar explicar o que está acontecendo. Não, esse não é o nosso posicionamento, isso não deve ser o nosso posicionamento. O que nós devemos fazer? Ajudar. Ajuda, porque está na palavra de Deus isso, ajuda. Ajuda os necessitados, ajuda os que precisam. Esse é o nosso posicionamento. Olha o tanto de Pix por aí, a gente não vai deixar nenhum Pix aqui, mas existem vários Pix, provavelmente a sua igreja, provavelmente onde você trabalha, os lugares onde você vai estão cheios de Pix para ajudar aquelas pessoas, então ajuda. Eu não tenho condição, então ora, ajoelha, ora, jejua. Esse é o posicionamento nosso de cristão. Oferecer ajuda. Para de tentar explicar algo que Deus não explicou. Para de tentar falar algo que Deus não falou. E às vezes a gente está falando, é castigo de Deus, e Deus está lá, triste com o que está acontecendo. Precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente vive num mundo que está sobre o domínio do maligno. Mas a gente precisa entender que um reino já foi anunciado. A gente precisa entender que o reino de Deus já foi anunciado. Jesus veio falar sobre esse reino. E o reino dele vai ser estabelecido um dia. E vai tirar do trono esse príncipe das trevas. E o rei dos reis, o senhor dos senhores, vai reinar sobre nós. Onde não vai haver choro, onde não vai haver sofrimento, onde vai haver alegria, onde o reino de Deus vai ser estabelecido. E essa é a nossa esperança. O que a gente deve fazer? Parar de olhar para essa terra como se a gente fosse viver aqui para sempre. Parar de tentar explicar coisas que acontecem aqui, sendo que a gente tem uma eternidade para viver ao lado de Deus. E o reino de Deus vai ser estabelecido. E talvez você pergunte, por que esse reino de Deus não foi estabelecido ainda? Por que Deus permite tanto choro? Por que Deus permite tanto sofrimento? Por que Deus permite tanta tragédia?
Por que ele não vem logo com o seu reino, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver choro? O reino de Deus, ele já está presente através de nós, que acreditamos e temos esperança nesse reino. Mas a plenitude desse reino vai vir com Jesus, na sua segunda vinda, que é a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Para que esse mundo, para que o príncipe das trevas que domina sobre esse mundo seja destronado e o Rei dos Reis assuma o trono. E por que ele não vem logo? É porque Deus é tão gracioso e tão amoroso que o desejo dele é que todos se arrependam. É por isso que Deus é paciente. Deus é paciente, porque o desejo dele é que todos se arrependam. Então qual que é o nosso papel? Se arrepender e levar outras pessoas a se arrepender dos seus pecados, para que o máximo de número possível vivam nesse reino que vai ser estabelecido por Deus. Quero agradecer a você, e esse é o vídeo de hoje. Ore pelo Rio Grande do Sul.